Bem, mais uma vez, bom dia, sétimo ano. Então vamos agora para a nossa primeira, Nossa primeira aula virtual. Então a gente vai trabalhar hoje as páginas 17, 18 e 19. Apenas 3 páginas, é bem rapidinho, certo? Os exercícios também são bem tranquilos de resolver. Então não vai ter assim, não vejo grande dificuldade para vocês não. Vocês são inteligentes demais, vai ser fácil até demais para vocês. Então, vamos entender aqui o que nós vamos fazer agora. Vamos acompanhar aqui com o nosso Corgeso em casa, que é uma forma de chegarmos até vocês, né? De maneira virtual, através da tecnologia. Isso é bonito demais. Muito bem. Nós no ensino religioso, obviamente, vou procurar também oferecer para você o melhor. Claro que com o passar do tempo a gente vai ter umas ideias mais bacanas, entendeu? Vamos ver se a gente bola algo mais dinâmico, que vocês possam participar melhor. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Bem, como vocês viram na introdução, eu falei da questão de Abraão, de sua esposa Sara, de seu filho Isaac, né? Abraão aí como líder vai dar o pontapé inicial em toda a história do judaísmo, do cristianismo e também do islamismo. E nós vimos a história de Sara, sua esposa, que, nossa, como ela sofreu por ser estéril e por ser idosa. E pensando na condição de Sara, que saiu da periferia e foi para o centro da história, eu pensei aqui numa tarefinha bem interessante para a gente fazer. Mas antes de a gente falar da tarefa, as três páginas que nós vamos estudar são 3 tópicos que a gente vai ter em todos os capítulos, que é o crescer com valores. Ou seja, algum valor vai ser trabalhado em consonância com o tema que está sendo apresentado, certo? E Cristãos na História é um recorte da história da igreja, do cristianismo ao longo desses mais de 2000 anos de história que a gente vai estudar. E também tem a parte interdisciplinar, ou seja, a gente vai misturar com uma outra disciplina que vai trazer também informações que vão ampliar o nosso horizonte e também trazer para a gente uma bagagem cultural fantástica, certo? Então a gente vai beber bastante dessas 3 fontes que estarão presentes em todos os capítulos do nosso livro. Então vamos lá, vamos à atividade que eu pensei aqui a respeito das mulheres. Vou tirar aqui, eu estou aqui no meio do caminho do processo, aqui, deixa eu tirar. A partir do papel reservado a Sara, por Deus, elabore um trabalho sobre o papel das mulheres em momentos e fatos importantes na história da humanidade. Você pode fazer isso de forma muito simples. Você pode gravar um pequeno vídeo falando sobre uma mulher, ou as mulheres de um modo geral, ou de uma mulher especial na sua vida, mãe, prima, avó, tio, tia, né? Pode fazer um poema, você pode fazer uma música, pegar seu violão, seu teclado, sua flauta, fazer uma música em homenagem a elas, fazer um desenho em quadrinho, tem gente que desenha muito bem, mas, galera, tem que ser autoral, você não vai copiar nada de ninguém, tá? Vai ser uma coisa que você vai criar. Feito isso, você manda para a gente por e-mail. Não há pressa, obviamente, mas claro que quando a gente voltar das aulas, tudo isso já deve estar na minha mão. Então, o crescer com valores. Aqui tem um cara muito bacana chamado Martin Luther King. Eu estou bem aqui atrapalhando ele, mas já estou saindo de foco aqui para não atrapalhar. Então, o Martin Luther King nasceu em 1929, nos Estados Unidos, né? E sua vida foi pautada pela luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Dos direitos civis de quem? Da população negra, né? A segregação racial nos Estados Unidos ela foi muito cruel, extremamente cruel, e exigiu desse senhor, que era um pastor protestante, que resolveu se sentir incomodado, fazer suas orações na igreja, conduzir seu povo, mas ao sair na rua se deparava com uma situação muito ruim. É a hora que a fé encontra uma coisa que lhe gera inconformação, e ele, inconformado com isso, ele não se conformando, ele vai à luta. Mas é uma luta que não é para pegar em armas, é uma luta pela questão social, né? E com uma bandeira muito bonita, que é a bandeira da não violência. É possível resolver os problemas sem violência. Em 1963, ele faz um discurso em Washington, que ficou famoso como I Have a Dream,
E para nós brasileiros, eu tenho um sonho. E a respeito dessa temática, eu já passei uma atividade que, enquanto estávamos em aulas presenciais, eu já havia passado uma atividade sobre isso. Espero que você já tenha feito, já esteja prontinho lá no seu caderno. Em 1964, ele foi premiado, Nobel da Paz, justamente pela sua luta pelos direitos civis, pelo direito social, pela justiça social, né, nos Estados Unidos. Só que, em 1968, ele foi assassinado em Memphis. Um pacifista foi assassinado. Às vezes parece, nossa, mas parece que não valeu a pena tanta luta. Você está enganado. Valeu a pena, sim, a luta, porque ele lançou a semente. Até hoje, em vários lugares do mundo, você vê pessoas lutando pela justiça social e pelos direitos civis das pessoas. Então, não foi em vão. Não é em vão lutar, não é em vão estar inconformado e buscar a solução. Nunca será. Bem, como eu disse para vocês, eu espero que seu texto, Eu Tenho um Sonho, que eu pedi para fazer de 10 linhas, já passou um tempo, certo? Esteja lá no seu caderno. Estamos virtuais? Estamos, mas estou de olho em você. Beleza? Olha a casinha olhando aí para você. Você não vai escapar não, filho. Bem, para encerrar esse assunto aí dos valores, da liderança positiva do nosso amigo Martin Luther King, olha só que frase bacana dele, né? Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e sorriso nos lábios. Show, né? Então, a gente vai agora para a página 18. Na página 18 é a parte dos cristãos da história. Cara, essa parte é fantástica, porque ela vai trazer vários momentos do cristianismo que muitas vezes a gente não tem acesso. Então, o ensino religioso proporciona a você isso, né? O cristão da história dessa vez vai falar do cristianismo que migrou muito para o Ocidente e que depois volta para o Oriente. Só que o que vai acontecer nesse meio tempo, né? Vai acontecer um cisma. Não nesse meio tempo, mas no desenrolar do tempo vai acontecer um cisma. O que é um cisma? É a divisão. Ou seja, havia a igreja cristã católica, né, romana, e a ortodoxa. Haviam várias diferenças entre elas, até porque o Império Bizantino, que foi fundado em 330, pelo imperador Constantino, ele transferiu o Império Romano para a sua cidade, que é Constantinopla, que, segundo eles, era o lugar onde havia nascido o apóstolo André, que é irmão de Pedro. Então, entende aí, né? Como é que ficou a coisa. Então, lá em Constantinopla, se desenvolveu bastante a nível cultural e tudo mais, foi bem desenvolvido. E lá se falava o grego, era a língua frequente, a língua, inclusive, dos evangelhos, que é o grego. Então, eles se desenvolveram. Mas, com o passar do tempo, a igreja voltada para o Ocidente tinha uma roupagem, uma linguagem, a de Constantinopla tinha outra, e vai se desenhar como igreja ortodoxa. E até que vai chegar um ponto em que elas vão romper, né? Rompeu. Beleza. Se você quiser aprofundar, eu vou deixar o link, tá bom? Não se preocupe, não precisa também ser um historiador a partir de hoje. Calma, fique tranquilo. Mas vamos voltar aqui ao nosso ponto. Houve um cisma, certo? Um excomungou o outro, cada um para o seu lado, fim de diálogo. E agora, né, não agora, mas já há algum tempo, há uma reaproximação das duas igrejas. E isso ficou muito mais latente nessa imagem que vocês veem aí, né, do Papa Francisco, junto com o Bartolomeu I, que é patriarca. Da Igreja Católica, a pessoa principal lá, que está responsável por dirigir a igreja, é chamada de Papa. E o nosso Papa é o Papa Francisco. Na Igreja Católica Ortodoxa, é chamado de patriarca. E hoje o patriarca é o Bartolomeu I, certo? E, voltando um pouquinho ali na história, seria legal depois vocês pesquisarem sobre a Igreja de Santa Sofia. É um monumento extraordinário de arquitetura da Igreja Ortodoxa e foi incendiada várias vezes ao longo da história, e que até o século XV foi a maior obra arquitetônica já construída no mundo. Então, vale a pena você dar uma lidinha nessa história, bagagem cultural, beleza?
E hoje a gente já tem um pleno diálogo entre católicos romanos e ortodoxos. Isso é muito importante, buscar essa reaproximação para que possam ser, de fato, cristãos. A gente não pode se dizer cristão e exigir um Cristo para um, Cristo para outro. Tem que ser o mesmo Cristo. E foi justamente o foco no Evangelho que reaproximou as duas igrejas. O diálogo entre duas igrejas cristãs nós chamamos de ecumenismo. Beleza? É quando duas igrejas cristãs sentam para dialogar, né? Deixar de lado as diferenças doutrinais e buscar um caminho que seja único para as duas e para o bem de todos. Como você percebe o exemplo de aproximação desses dois líderes religiosos? Como você vê isso? Como você vê essa aproximação desses dois líderes religiosos? Você acredita que isso gerará um desdobramento positivo no mundo todo? É uma opinião sua, você tem que estar bem embasado para poder responder isso, né? E você responde no seu caderno em 5 linhas. Bacana? E, encerrando a nossa última parte da proposta de hoje, o que diz a geografia. O nosso livro está sendo apresentado ali, o rio Eufrates, né? Um dos principais rios da antiga Mesopotâmia, que você já sabe o significado de Mesopotâmia, certo? E uma das características aí do Eufrates era justamente a época das cheias, né? Essa época das cheias trazia, para quem não estava preparado, um transtorno, mas para quem estava preparado, né, era uma forma de desenvolverem aí a sua agricultura, que, aliás, 3.000 anos antes de Cristo, eles já estavam se desenvolvendo, saindo ali daquela jeito de viver nômade para um jeito mais descansado. Eu esqueci o teu termo. Então, existe um termo, desculpa, eu esqueci o termo, né? Mas esqueci o termo. Mas não importa. Eles deixaram de ser nômades e se fixaram no lugar, e ao se fixar nesse lugar, desenvolveram a agricultura. Logo embaixo, você vai ver aí, nós temos aqui uma pedra escrita cuneiforme, certo? Que são as leis de Hammurabi. E olha só que interessante que ele escreve aqui na época do seu império, né? Do Império Babilônico, lá na Mesopotâmia. Isso aí tudo aí século XV, XVIII a.C. Olha só que legal. Desde que Marduk me deu a missão de manter meu povo em ordem e pôr meu país no bom caminho, aí Hammurabi dizendo, instalei nesse país a justiça e a equidade para trazer o bem-estar ao meu povo. Olha que conceito de política aí, bem bacana, né? Lembrando que o berço aí da civilização, a Mesopotâmia foi considerado o berço da civilização, porque foram vários achados nesse local. E um aqui eu trouxe muito interessante, esse também desse código de Hammurabi, é que havia uma lei para os preguiçosos. Cara, lei para os preguiçosos, muito fera isso. E que é isso? O cara tinha lá um dique para manter a água para poder regar lá a sua plantação. Mas se ele era vagabundo, fresco, safado, sem vergonha, e não quisia trabalhar, sabe o que dizia a lei? Que ele não tinha direito a ter que ficar com essa água, não. Furavam o dique para a água vazar. E outra coisa, ainda tinha que indenizar, beleza? Toda a produção que seria perdida. Olha só. Totalmente desfavorável aos preguiçosos. Isso gente, se fosse botar em prática no dia de hoje, ia ser uma confusão danada. Mas não vamos entrar nesse detalhe, né? Senão vai virar uma confusão danada e vai gerar problema para mim. Então, vamos lá. Última tarefinha tranquilona, com base no texto da página 19. Responda em seu caderno. Como o ser humano é capaz de usar os espaços naturais e suas condições em favor da qualidade de vida comum? Quais ações em prol da justiça e do bem comum podem ser praticadas no dia a dia? Muito fácil. Tranquilo para vocês, jovens extremamente inteligentes. Isso aí vai ser moleza para vocês. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Fique com Deus. Deus abençoe muito vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Beleza? Tchau.